Há muitos anos, em uma pequena cidade tranquila, situada no interior dos Estados Unidos, havia uma casa antiga e sombria que era conhecida por todos como a Casa Assombrada. A lenda dizia que a casa era amaldiçoada e que espíritos malignos a assombravam desde tempos imemoriais. Um dia, um casal chamado Emily e David se mudou para a cidade. Eles eram céticos quando se tratava de coisas sobrenaturais e riam das histórias de fantasmas que ouviam sobre a Casa Assombrada. No entanto, eles não podiam ignorar a oportunidade de comprar a casa por um preço ridiculamente baixo. Afinal, eles precisavam de um lugar para chamar de lar. Assim que Emily e David se mudaram, começaram a perceber coisas estranhas acontecendo. À noite, ouviam sussurros indistintos nos corredores e batidas nas paredes. Suas coisas pareciam se mover sozinhas, e objetos inexplicavelmente desapareciam e reapareciam em lugares diferentes. No entanto, eles continuavam acreditando que havia uma explicação lógica para tudo aquilo. Uma noite, enquanto Emily estava tomando banho, ela sentiu uma presença sinistra na sala de estar. Ela saiu correndo do banheiro apenas para ver uma figura sombria, vestida de branco, parada no meio da sala. Os olhos da figura eram vazios e negros como o vazio do espaço. Emily gritou, e David veio correndo, mas a figura desapareceu no ar diante de seus olhos. Eles finalmente decidiram buscar ajuda e contrataram os famosos investigadores paranormais, Ed e Lorraine Warren, especialistas em casos sobrenaturais. Os Warrens chegaram à casa com suas ferramentas e equipamentos especializados, determinados a descobrir a verdade por trás dos eventos inexplicáveis. À medida que a investigação prosseguia, os Warrens descobriram que a Casa Assombrada era de fato um portal para o mundo dos mortos. Um espírito maligno, que havia sido invocado em um antigo ritual obscuro décadas atrás, estava aprisionado na casa, sedento por vingança. O casal, Emily e David, agora estava em perigo. O espírito maligno não queria que ninguém habitasse sua prisão e estava disposto a fazer qualquer coisa para libertar-se. Os Warren se viram em uma corrida contra o tempo para realizar um ritual de exorcismo e selar o espírito de volta em seu reino sombrio. À medida que a batalha espiritual se desenrolava na Casa Assombrada, as forças do mal faziam tudo o que podiam para impedir os Warrens. A casa tremeu e se contorceu, objetos voaram pelo ar, e a atmosfera ficou carregada de uma energia maligna. O casal investigador enfrentou seus medos mais profundos e usou sua fé para lutar contra o espírito maligno. Finalmente, com um último esforço, os Warrens conseguiram selar o espírito maligno de volta em sua prisão eterna. A Casa Assombrada estava em silêncio, e a paz finalmente retornou à pequena cidade. Emily e David, agora crentes fervorosos no sobrenatural, decidiram deixar a Casa Assombrada para trás e nunca mais se aventuraram a desafiar o desconhecido. Mas a lenda da Casa Sombria permaneceu, lembrando a todos que o mal pode se esconder em lugares inesperados, esperando pacientemente por sua chance de escapar para o mundo dos vivos. Após a partida de Emily e David da Casa Assombrada, a pequena cidade voltou à sua rotina tranquila. Os rumores sobre a casa maldita diminuíram e a lenda começou a desvanecer lentamente. As pessoas estavam aliviadas por finalmente se verem livres da influência maligna que pairava sobre o lugar. No entanto, os Warrens continuaram a investigar e a lidar com casos paranormais ao redor do mundo. Eles nunca se esqueceram da Casa Assombrada e sempre se perguntaram sobre o que teria acontecido se não tivessem intervindo a tempo. Anos depois, um novo casal, Sarah e Michael, mudou-se para a cidade e adquiriu a Casa Assombrada sem saber de sua história sombria. Eles eram tão céticos quanto Emily e David haviam sido e não acreditavam nas histórias sobre a casa. Eles achavam que os Warrens e outros moradores da cidade eram supersticiosos demais. No entanto, assim que se instalaram, começaram a vivenciar eventos estranhos e perturbadores, exatamente como o casal anterior. A presença sinistra estava de volta, e o espírito maligno começou a se manifestar com ainda mais força. Desta vez, o espírito estava furioso por ter sido aprisionado por tanto tempo, e estava determinado a escapar. Sarah e Michael, desesperados por ajuda, começaram a pesquisar online sobre a história da casa, e descobriram os relatos sobre os Warrens e sua intervenção bem-sucedida. Eles entraram em contato com Lorraine Warren, que ainda estava viva na época, implorando por ajuda. Lorraine, sentindo a urgência da situação, concordou em ajudar novamente.
Ela viajou para a cidade com a esperança de evitar uma tragédia. Junto com seu filho, Tony Spera, que havia se tornado um investigador paranormal experiente, eles iniciaram a investigação. No entanto, desta vez, o espírito maligno estava ainda mais poderoso e determinado a escapar. A batalha que se seguiu foi ainda mais intensa e perigosa do que a anterior. A casa tremeu, paredes se desfizeram e objetos voaram pelo ar com uma força sobrenatural. Enquanto os Warrens e Sarah e Michael lutavam para manter o espírito aprisionado, eles descobriram a verdadeira origem da maldição. O ritual obscuro que havia invocado o espírito havia sido realizado por uma antiga seita que adorava entidades das trevas. A seita desejava poder e imortalidade, mas suas ações tiveram consequências terríveis. Com grande esforço e sacrifício, os Warrens e o casal conseguiram finalmente selar o espírito maligno novamente. A casa ficou em silêncio, e a cidade foi mais uma vez aliviada da maldição que a assombrava há tanto tempo. Sarah e Michael decidiram nunca mais vender a casa assombrada e a mantiveram trancada e intocada. A lenda da casa sombria permaneceu viva, lembrando a todos que o mal pode se esconder em lugares inesperados, esperando pacientemente por uma oportunidade para escapar e espalhar sua escuridão sobre o mundo dos vivos. E os Warrens continuaram sua missão de enfrentar o desconhecido e proteger as pessoas contra o sobrenatural, sabendo que sempre haveria forças sombrias à espreita nas sombras. Após a segunda batalha espiritual na Casa Assombrada, a pequena cidade finalmente encontrou paz. A lenda da Casa Sombria se tornou ainda mais notória, e as pessoas começaram a evitar a propriedade a todo custo. A cidade inteira aprendeu a respeitar o mal que residia naquelas paredes antigas. Os Warrens, após a segunda intervenção na casa, decidiram manter a propriedade sob vigilância constante. Eles estabeleceram uma parceria com a cidade para garantir que ninguém entrasse na Casa Assombrada sem permissão. O local foi mantido como um marco histórico do sobrenatural, e visitantes curiosos ocasionalmente se aventuravam a explorar a área, apesar das advertências. Sarah e Michael, os moradores atuais da casa, aprenderam a respeitar o passado sombrio da propriedade e a manter um respeito reverente pelos espíritos que ali residiam. Eles transformaram parte da casa em um pequeno museu dedicado à história assustadora do lugar, com relatos das investigações dos Warrens e artefatos associados a eventos sobrenaturais. Com o tempo, a cidade e a Casa Assombrada se tornaram um destino turístico para os corajosos em busca de experiências paranormais. No entanto, todos eram cuidadosos ao entrar na casa, cientes dos perigos que poderiam encontrar lá dentro. A lenda da Casa Assombrada e das intervenções dos Warrens continuou a crescer, tornando-se parte do folclore local. Os moradores da cidade passaram a respeitar e entender melhor o sobrenatural, aceitando que o mal podia se esconder em lugares inesperados, mas que sempre haveria aqueles dispostos a enfrentá-lo e proteger o mundo dos vivos. E assim, a Casa Assombrada permaneceu como um lembrete de que o mal pode ser vencido, mas nunca deve ser subestimado. A lenda da Casa Sombria continuou a ecoar nas mentes das pessoas, lembrando-as de que o sobrenatural sempre estará à espreita, esperando pacientemente por uma oportunidade para escapar e espalhar sua escuridão sobre o mundo dos vivos.